Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje o tema que nós vamos desenvolver, dando continuidade ao estudo do Antigo Testamento, é o livro Cântico dos Cânticos, ou Cântico dos Cantares, atribuído pela tradição ao rei Salomão. É um livro em que, enfechado nele, muitas poesias. A melhor tradução para esse título, Cântico dos Cantares, seria melhor traduzida assim: o cântico por excelência, o maior dos cânticos, o cântico maior, porque ele é uma exaltação ao amor. O cântico fala da relação de amor entre Salomão e uma mulher chamada Sulamita. E ele causa uma certa tensão em todos os ramos do conhecimento. Para vocês terem uma ideia dessa tensão que esse livro causa, que ele é um livro bíblico que tem as interpretações mais diferentes das correntes, as mais variadas. É o livro que nunca conseguiu, em todas as épocas, ter uma interpretação igual entre correntes de pensamento diferentes. Por quê? Porque ele fala sobre o amor de um homem e de uma mulher. E aí há muitas e muitas discussões para saber o que este livro está fazendo na Bíblia. O que esse livro está fazendo na Bíblia? Então eles acham que o local não é próprio. Por exemplo, há toda uma corrente dentro da Igreja Católica, e nem todos, por exemplo, mas há uma corrente de tradição de muitos pais que colocam essa Sulamita como sendo a Virgem Maria e o Salomão como sendo Jesus. E aí coloca toda uma tradição que vai desembocar na tradição gnóstica, que é a tradição das vestes nupciais, ou da câmara nupcial, ou do quarto, onde se vai falar então do ato sexual, ou da manifestação de amor, com um paralelo com a unidade da alma com Deus, ou da Virgem com Deus. Há toda uma outra relação, por exemplo, que é a relação luterana ou protestante, que fez uma resistência muito grande para que esse livro não penetrasse dentro do cânon das Escrituras, mas prevaleceu o bom senso, e ele se encontra também na chamada Bíblia dos Protestantes, em que os homens de Pilates, como de Lutero, de Martim Lutero, coloca o livro Cântico dos Cantares como a Sulamita, a mulher, como sendo uma representação do reino de Salomão. É como se fosse uma relação de amor do seu rei com o seu povo. É estranho fazer essa relação de amor entre o rei e o povo, né? Como se fosse uma relação sexual. Essa eu acho que fica meio aqui complicado a gente fazer esse tipo de relação. Mas seria um rei tão amoroso para com o seu povo, em que seria como se ele estivesse fazendo um relacionamento tão íntimo como se faz no sexo. Há toda uma outra corrente, por exemplo, mais esotérica, mais teosófica, que gosta de comparar o Cântico dos Cânticos com um movimento da Tranta Yoga, que é a relação para o encontro cósmico através do êxtase espiritual, através da meditação, onde você vai despertar a Kundalini, ou a energia cósmica que está enroscada na sua base, no Muladhara, ou no chakra mais inferior, e ali há toda uma energia espiritual, sensual, genésica, enroscada, que começa a crescer e a se manifestar através da coluna vertebral e vai explodir no chakra coronário, no mais alto da cabeça,
onde há o encontro da energia humana com a energia cósmica. Reparem, então, que nessas opiniões que eu estou passando aqui para vocês, há as correntes, então, as mais variadas para interpretar simplesmente isso. Poemas em que falam de um relacionamento amoroso entre Salomão e a Sulamita. O livro só fala nisso. Evidentemente que a gente pode cavar as interpretações, desde Maria se relacionando com Deus, desde a câmara nupcial na parábola das Virgens Loucas, da Virgem Prudente, podemos passar pela Tranteoga, caminhar pela Kundalini, podemos ir por todas essas correntes. Mas apenas o que mais evidencia os poemas neste livro, esses muitos poemas que estão nesse livro, é apenas isso: a relacionamento sexual ou amoroso entre uma mulher chamada Sulamita, uma jovem mulher, e o rei Salomão. E eles, apaixonados, encantados de amor, resolvem ter momentos agradáveis. E por que são poemas? Porque há vários encontros em vários dias. E nesses vários encontros eles narram as suas fantasias, as suas delícias, os seus carinhos sexuais. E o que acontece, que por exemplo, aqui eu trouxe um livro que é da Igreja Católica, publicado pela editora Vozes, talvez uma das principais editoras católicas do Brasil, editora franciscana, né? E na visão franciscana, por exemplo, a interpretação dada é uma interpretação baseada apenas nisso, que no relacionamento do homem com a mulher, nós podemos encontrar Deus. Agora, o que sempre assustou a teologia da fé, que é preconceituosa, especialmente aqueles que lutam em defesa da castidade, é por que um livro escriturístico, para falar da excelência do amor, fala de sexo. E de uma forma a mais aberta possível. Porque a gente lendo, e eu fiquei procurando esse tema bastante para apresentar aqui na Aliança. Aliás, eu fiquei meio até pensando em medir as minhas palavras. Depois eu pensei, não há necessidade. Isso é das próprias escrituras. E acontece que a forma em que eles colocaram significa que na naturalidade de um homem encontrar a mulher e se amarem, nós temos um motivo para isso estar na Bíblia. Porque a Bíblia canta as maravilhas de Deus. Se a Bíblia, quando canta a maravilha, por exemplo, do sol, que nos alimenta e nos ilumina, nós achamos em alguns salmos, em alguns momentos bíblicos, uma passagem extraordinária. Aí canta a maravilha da noite, que a lua ilumina, a gente acha maravilhoso. Canta a maravilha da primavera, canta a maravilha da produção dos frutos, canta a maravilha das crianças que se desenvolvem, da maravilha do segredo da gestação de uma mãe, da maravilha das leis divinas, etc, etc, da maravilha da sabedoria dos velhos. A Bíblia conta em abundância passagens assim. Ora, também entre tantas as maravilhas de Deus, existe a maravilha do amor de um homem com uma mulher. E ela também canta isso. Entenderam a simplicidade do texto? Eu poderia parar a palestra aqui. É só isso. A relação de amor de um homem com uma mulher, quando eles estão apaixonados, é uma coisa extraordinária, inebria, é fantástica, é uma obra estupenda de Deus. E a Escritura chega a colocar como o cântico dos cânticos, o cântico por excelência, seria a maior exaltação que a vida pode fazer, é quando há aquele amor que as pessoas não conseguem mais viver sem pensar no outro, e que a sua boca, o seu lábio, o seu corpo, as suas emoções, seu pensamento fica direcionado para aquela pessoa que ela ama, e ela, o outro, o amante, fica direcionado para o seu amor e só pensam nisso, estão apaixonados. E é tão bonito quando a gente vê as pessoas apaixonadas, né? Elas se transformam em crianças, elas ficam alegres, tudo é motivo de felicidade.
Da boca saltam poesias, por isso que o livro é em poesias. Da boca saltam poesias, tudo é bonito, tudo é alegre. E a gente nem entende direito o que eles falam, porque eles têm os seus segredinhos e os seus risos, e assim eles vivem em felicidade. O livro fala disso. O que sempre assusta é que a gente vê um templo religioso e diz assim, poxa, mas falar dessas coisas no templo, sabe por que essa repulsa? Porque nós fomos criados há milhares de anos, colocando na nossa cabeça que sexo é coisa feia, que é uma coisa impura, que o sêmen do homem é sujo, que a menstruação é suja, que os órgãos sexuais são contaminados. E o livro acaba com isso, e exalta e coloca essas coisas lá no alto, como uma manifestação maravilhosa de amor e de carinho. Entenderam a diferença? E por que as igrejas e as correntes, tanto católicas quanto protestantes, colocaram esse livro no seu livro canônico? Porque por tradição, os judeus também colocaram. E nas festas da Páscoa, que é a principal festa religiosa judaica, em que o povo está na maior alegria, porque lembra a sua libertação, quer dizer, eles estão em gozo, num estado de gozo, de excitação tal, porque lembram a libertação, que eles saíram da escravidão e agora têm uma nova vida em Cristo, estão livres. É nesta Páscoa que os judeus começam com que livro? O Cântico dos Cânticos. Não é como se estivesse dizendo assim, nós não podemos comparar aquele estado de alegria, de sair da escravidão para a liberdade em Deus, porque se pensarmos em duas pessoas se amando. Essa é a imagem. O livro então é de uma simplicidade extraordinária, mas assusta. Por exemplo, títulos como esse aqui desse livro católico franciscano, né? O Cântico dos Cânticos, o fogo e a ternura. Fogo e a ternura nada mais está falando do que a libido e os carinhos. Eles só botam uma outra roupagem para falar da libido. O que é a libido? É essa força sexual, em linguagem bem popular, chula, mas de dicionário. É aquele tesão enorme que as pessoas sentem, aquele impulso sexual enorme. E a ternura, a manifestação de carinho. A forma e o tipo de fazer carinho. Aí eu poderia parar a palestra aqui e não precisar mais fazer a palestra e dizer assim, querem uma resposta? Namorem. Vão lá ficar com o namorado de vocês, vão lá ficar com o marido de vocês, com o noivo de vocês, com quem vocês gostam. Ou então, vão pensar lá naquele amor, naquela situação. Ah, mas eu não tenho. Leia o livro para se consolar. Só isso. Não tem. Lê o livro para se consolar. Saber que outros têm. Tá certo? E não desanima de procurar. Não desanima. Tá certo? É uma forma abençoada. Evidentemente, o livro não é chulo. Não vamos interpretar as coisas ao pé da... O livro não é chulo e vocês vão ver isso. Muito pelo contrário. E nem tem aquela proposta dos psicólogos mais loucos, objetivos, imediatistas, que só querem ganhar dinheiro dos seus pacientes, dos seus clientes. Vamos botar assim a palavra melhor, cliente, porque o objetivo é grana no final, é comércio. Quando falam para as pessoas em termos de amor, você está reprimida, libera. O livro não manda liberar nada e nem manda você sair fazendo sexo. O livro apenas manda você viver em toda a intensidade o amor. O livro manda apaixona, porque quando você está apaixonado e vive realmente a delícia do amor, ele é tão puro, e vocês vão ver que ele vai comparar, é tão puro quanto um raio que vem de Yahvé. E nós já vimos aqui que Yahvé é Jesus. Um amor apaixonado é tão puro quanto um raio de Jesus. É assim que o livro fala. Já que a gente tem que fazer a palestra, vamos ler alguns pedaços do livro, e aí, em vez de vocês pensarem que o Jorge falou coisas assim, vocês vão ver que é o livro que está falando coisas assim. Tá certo? Aliás, é interessante, porque nada melhor do que começar um sábado como maravilhoso, né? Pela manhã pensando assim, vai começar o livro, é a mulher falando. É muito interessante, logo, que o livro te dá essa liberdade. Não só o homem fala dos seus amores e das suas vontades sexuais, mas a mulher fala também.
é o maior tratado de psicologia, em que a mulher também foi permitida falar. Só com Freud que ela começou a falar. Tá certo? Só os homens podiam falar dessas coisas. A mulher é pecado, tem que ficar calada. O livro não. Tanto o homem quanto a mulher falam, porque tanto o homem quanto a mulher sentem essas coisas. Observe, começa a mulher falando: que me beije com beijos de sua boca. São melhores os teus amores. Eles botam amores aqui para a tradução da palavra dos carinhos. Por exemplo, os seus carinhos, aquele amor lá, o amor aí está no sentido daquele ato sexual, todos aquelas preliminares, vamos falar assim como vulgarmente é conhecido, as preliminares. São melhores esses teus carinhos do que o vinho. Teus perfumes são melhores ao olfato. Teu nome é como perfume derramado. Eu não posso ouvir o teu nome, eu fico completamente inebriada. Por isso, as jovens ficam apaixonadas e inebriadas por você. Quer dizer, você é um homem maravilhoso. Não só eu fico encantado por você, mas as outras mulheres ficam doidas contigo. Você é um homem fantástico. Isso é ela que está falando. A gravação é a Sulamita. Bom, aí ela continua dizendo assim: arrasta-me contigo, corramos. O rei me introduziu em seus aposentos, exaltaremos e nos alegremos em ti, evocaremos teus amores mais do que o vinho, e com razão elas te amam. É com razão mesmo. Quer dizer, quando ela foi lá para o quarto que o rei arrastou ela não só foi arrastada pelo rei, mas ela dizia: vamos correr, vamos começar logo, e lá no quarto vamos nos alegrar. Quer dizer, não é sexo por sexo, mas é um sexo com alegria, com vontade, onde vai haver troca de carinho, troca de amor. E ela deseja, corramos logo. E ela diz, depois que ela está lá raciocinando, realmente está certo quando as mulheres falam que te amam. Quer dizer, aí ela fica lembrando que as amigas ficavam falando, né, as colegas, e nós temos que imaginar que Salomão tinha um harém, e como diz o primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, versículo 8, ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Eram 1000 colegas. E elas ficavam encantadas com ele, quer dizer, era um homão. E aí está certo. Corramos para ficar contigo, nos alegramos. Que beleza que é estar contigo. Aí muitos interpretam, e as pessoas sempre abaixam. Por favor, gente. O tema encanta, mas precisamos sempre ver os ensinamentos que estão por trás. Muitos interpretam da sua forma mais baixa, dizendo assim: ela compara então aquele beijo como vinho, e aquelas brincadeiras com vinho. Ela compara. E aí muitos interpretam assim: então aquilo lá foi uma farra, uma bagunça, uma prostituição em que eles começaram a tomar vinho e aí a coisa se perdeu. Ela não fala isso. O teu beijo é mais do que o vinho, inebria mais que o vinho. Então ela não está dizendo que estava alcoolizado, nem ele nem ela. Podia ter tomado uma taça de vinho, não é isso. Ela está fazendo uma comparação para a gente entender. É uma coisa que encanta e é muito melhor que o vinho. Entenderam? Então não é loucura, é um amor. Um amor tão bom que ela queria correr para fazer. Bom, vamos para uma segunda passagem, continua ela falando. Observem que passagem bonita, sensível e ao mesmo tempo sexual. Me lembra muito um de Cavalcante que acabou de morrer, acabou de morrer a musa do de Cavalcante, em que ele pintava, Marina Montina, em que ele pintava a beleza da mulher morena, né? E ela começa assim: negra sou e formosa, filhas de Jerusalém, como as tendas de Cedar, como os pavilhões de Salmar, são lugares da Arábia. Daí a dança árabe. Não repareis que sou morena? É o sol que me queimou. Os filhos de minha mãe, quer dizer, os meus irmãos, se aborreceram comigo e me provocam e puseram-me a cuidar das suas vinhas, e eu mesmo não posso cuidar das minhas vinhas.
Mas me diga, meu amado, indica-me, amor de minha alma, aonde pastoreias, aonde descansas ao meio-dia, porque hei de andar errante à tua procura. Aí vocês poderiam dizer, o que isso quer dizer? Ela era morena, queimada pelo sol, ela era negra, mas porque era queimada pelo sol. O que fazia? Porque os irmãos dela botavam ela para trabalhar. Eles eram mais velhos, e ela mais fraca por ser mulher, mais fraca no sentido físico, ela era obrigada a ficar trabalhando. E ela, então, por causa disso, tinha aquela pele queimada do sol. Evidentemente, que há toda esta busca em que as pessoas ficam se queimando para ir namorar, para ir para as festas, para ir para as farras, em que as mulheres acham que queimadinha e as pessoas acham que ficam mais bonitas e sensuais. Assim era ela. Ela era bonita, ela era diferente das outras mulheres. Mas ela explica, sou assim, e aí Salomão fica encantado com essa minha beleza, porque os meus irmãos me obrigam a trabalhar. Sempre essa coisa do homem explorar a mulher, inclusive no trabalho. E eu mesmo não posso cuidar da minha vinha, mas ela estava apaixonada. Ela diz então assim para Salomão, me diga logo onde você pastoreia as suas ovelhas e aonde você vai descansar na hora do almoço, porque aí eu vou me encontrar contigo. Quer dizer, na hora do almoço que ela tem um descanso, ela, em vez de repousar, ela vai atrás do amado. E ali então, na hora do almoço, eles vão poder ter um encontro. É o que a gente chama hoje em dia na pressa da cidade de almoço executivo. E aí nesse caso, nada mais é do que um almoço de pastores, onde que as pessoas vão se encontrar e de amor. Só que ela era noiva dele, ela não é esposa dele. E aí a proibição, porque ela namorava com os pais e ainda não com sua mãe. Aliás, em momento nenhum o livro fala de pai, só fala de mãe. Ela morava com a mãe e com os irmãos, e ela era a noiva dele. Só que o noivado lá em Israel é bem diferente do noivado aqui. Aqui a noiva ainda não é casada. Lá a noiva já era casada, no sentido, ela ainda não morava na casa do marido, mas ela já tinha todo o compromisso sexual. E todo compromisso sexual, não, todo compromisso de casamento. Tanto que, se ela escolhesse outro, ela não podia mais. Seria considerado um adultério tão igual quanto ao do casamento. Vide o caso de Maria e José, em que ela engravidou antes do casamento. E ela poderia ser apedrejada em praça pública, que era o castigo para o adultério. Então a única coisa era assim. Então, como ela não morava com ele, ela queria o encontro do descanso do almoço para eles juntos se encontrarem. Agora me diga logo onde você fica pastorando as ovelhas, para não ficar perdendo tempo entre os teus amigos, perguntando para um, perguntando para outro, onde que ele está, porque o tempo é rápido. Então meus irmãos me obrigam a trabalhar na vinha, e eu tenho pouco tempo para a gente amar, para a gente namorar. Tá certo? Continua o texto. Numa outra passagem. É ele agora falando. A uma égua dos carros do faraó, eu te comparo, minha amada. Coisa bonita. A uma égua do carro dos faraó. E nós achamos isso uma barbaridade. O livro chega a botar uma nota aqui, a uma égua. Ó, as éguas, o primeiro poema é um poema oriental. Não tem essa visão de estar dizendo que a mulher, então, é um cavalo, é um animal. Não é nada disso. Vocês imaginam como... primeiro, como as éguas e os cavalos são bonitos. E segundo, a de uma carruagem de um faraó. Então ele só está comparando aquela beleza, aquele vestimento, não é? Aquele encanto, aquela força, aquela sensualidade. Então ele está mostrando apenas isso. Sou encantado com a tua beleza, é o que ele está dizendo. E ele continua falando assim: formosas estão as tuas faces entre os brincos, o teu pescoço entre os colares. Brincos de ouros faremos para ti como contas de prata. E agora ela fala dele. Enquanto o rei está no seu divã, agora eles já fizeram o relacionamento sexual no quarto deles, agora ele está no divã. Enquanto o rei está no divã, meu nardo exala com fragrância. Ele está deitado no divã e fica sentindo o meu cheiro. Bolsas de mirra é meu amado, dele também sai cheiros, como se fosse de mirra. Entre meus seios dormita. Então ele está no divã e deitado com a cabeça entre os seios dela. Ela exala perfume e ele exala perfume. E ela fala:
cachos de alfazema é meu amado nas vinhas de Engadá. Uma vinha maravilhosa e bonita. Como és bela, diz ele, amada minha, como és bela, pomba são os teus olhos. E ela diz, como és belo, amado meu, e que delícia, como é verde o nosso leito. Agora o leito verde já significa que eles tiveram um relacionamento no gramado, ou lá entre as plantações, tá certo? E diz os dois ao mesmo tempo, as vigas da nossa casa são de cedro, nosso teto é de cipreste. Agora eles já estão fazendo um relacionamento dentro de casa, onde eles estão deitados e estão vendo o teto. Tá certo? E eles estão vendo e dando os detalhes do teto. Ora, muitos chegavam diante disso e paravam com horror, diante de toda aquela tal da santidade falsa da Idade Média. O que o livro está dizendo que essas coisas de amor, de você querer namorar no gramado, entre tudo respeitando, evidentemente, o livro, no momento nenhum fala que as pessoas ficaram olhando e que houve algum abuso, nada disso. Simplesmente mostrar que aproveitar a natureza e se utilizar da natureza, ou do seu quarto, do seu divã, ou mesmo observar os detalhes da sua casa e ter um ambiente bonito e fazer com que aquele ambiente venha te favorecer no seu relacionamento, isso é sagrado a tal ponto de ser sagrado que é cantado na festa da Páscoa. Amar com verdadeiro amor e utilizando as bênçãos da natureza para isso é divino. Vamos continuar aqui em outra passagem. Agora é ele falando, é ela falando. Ele me levou à adega. Agora eles foram, antigamente em Israel haviam adegas, são bares em que você poderia beber algumas coisas. Ele me levou à adega, e o seu estandarte sobre mim é amor. Confortai-me com tortas de passa, com maçãs, e me reanimaram, porque eu estou desfalecida de amor. Aqui é um interessante. Ele levou ela numa adega e eles tomaram vinho. E lá na adega ele deu torta para ela, torta de maçã, torta com passas. E ela então ficou alimentada com essas tortas. E ela disse, eu preciso de comer porque eu estou desfalecida de amor. Eles já tinham feito seus relacionamentos, estavam com fome, foram comer. E aproveitaram aquela forma de comer, tomando uma caneca de vinho, comendo uma torta de fruto, como se fosse não só uma necessidade que se tem de alimentar, mas um prolongamento depois do amor. Quer dizer, não é aquela coisa de que fizeram sexo, adeus, tchau, muito prazer, vou cuidar da minha vida, está resolvido o meu problema e você também está resolvendo o seu. Como diz o nosso querido Gonzaguinha, o filho do Gonzagão, fazendo sexo folheando revista. Quer dizer, cuidando do seu interesse. Não é assim. Você pensando nela, ela pensando em você, a coisa se prolonga, você não quer fugir dela, nem ela de você. Quer ir sentar para comer alguma coisa gostosa, continuar o bate-papo, e ele continua afim dela. Porque o texto fica doido para arrumar essas palavras, o texto fica doido para arrumar, e vocês vão entender que seu estandarte continua de pé. Compreenderam? Não precisa explicar. Mas isso tudo é doideira do texto, para tentar arrumar uma tradução que no original ela fala claro. Quer dizer, ele ainda continua sexualmente com toda a potência me querendo. Mesmo ali quando que está. Quer dizer, queriam continuar. Mas também tem que entender que está na hora de comer, que está na hora de conversar. E que você pode querer continuar, mas tem que entender que você não é animal. Porque o animal é que age diferente. O animal, quando está com o seu estandarte em pé, como é que ele faz? Ele parte para cima da fêmea, não interessa onde que ele está. Ali não, ele estava numa adega, ele não poderia fazer isso. Entenderam o que o texto está querendo dizer? Ele continua com vontade de estar com ela, quer dizer, com todo o impulso sexual, mas continua com ela, comem, conversam, namoram, falam de outras coisas, e se entendem que não devem ser animal. Porque a vida não é um ato sexual, é também comer bem, conversar, passear, namorar, sem perder também aquela vontade de outras coisas. Tá certo? Aliás, o livro vai assim por trás, dando milhões de ensinamentos para a gente, e a gente vai ver isso no decorrer do livro. Diz,
em outra passagem assim. Ela falando agora, a voz do meu amado, eis-o que já vem vindo, é o rei Salomão, observa, ela fica esperando ele, né? Eis-o que já vem vindo, a voz do meu amado, eis-o, ela está na casa da mãe, já vem vindo, correndo pelos montes, saltando pelas colinas, meu amado parece uma gazela ou um filhote de corça, correndo ao meu encontro. Ele já se ergue por trás da nossa cerca, olha pelas janelas, espreita pelas frestas. Então, quando ele chegou na casa dela, ele veio correndo, tá certo? Aí, quando ele veio chegando perto da casa dela, ele começa já a olhar pela fresta da janela para saber onde que ela está, qual é o quarto que ela se encontra. Ele já quer estar com ela. E quando ele vê a sua amada, ele diz assim, meu amado começa então a falar, quando ele me vê chegando na janela e me encontrando. Levanta-te, minha amada. Olha a diferença do animal. Não faria isso. Já pulava a janela e já, para resolver a situação, já não é assim. Repare que o livro, indiretamente, já vai mostrando as regras da boa conduta, em que o homem tem a cabeça ou a razão acima do sexo. Vamos mostrar isso que o professor Humberto Roden explica muito bem, quando ele faz assim. Nas plantas, o sexo está aqui em cima, tá certo? E a boca está aqui embaixo. Ela come embaixo e o sexo está em cima. No animal, o sexo e a cabeça e a boca estão na mesma direção. Ele não pensa. No homem, é o contrário. A razão, a cabeça está em cima e o sexo está embaixo. Para mostrar que nós não somos como os animais, tendo em igualdade a ideia de comer e sobreviver, sexo e alimentação, um individual e o coletivo em pé de igualdade. Não, no homem é o contrário. A razão tem que controlar o sexo. Sexo existe, devemos fazer, mas com controle. E ele mostra esse controle. Ele vinha doido para ficar com ela, mas ao encontrá-la na sua casa, na janela do seu quarto, ele diz assim para ela, levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem, porque, olha, já passou o inverno, cessaram as chuvas, e se foram, as chuvas se foram, aparecem as flores na terra, o tempo das canções já chegou, ouve-se o arrulho da rola em nossa terra, a figueira já está brotando e as vinhas em flor exalam sua fragrância. Levanta, minha amada, formosa minha, e vem, pomba minha, nas fendas da rocha, nos segredos dos penhascos, mostra-me o teu semblante. Então levanta, vamos passear, já chegou a primavera, não há mais o inverno com a sua chuva, vamos aproveitar a beleza da primavera, vamos passear, e lá nas rochas, nas frestas das rochas, entre cavernas, aí você me mostra o seu semblante. Semblante é uma tradução mal feita para ficar bonito, e aí você me mostra o seu corpo, ou melhor, aí a gente faz o ato sexual. Ora, então é por passeios, ele não convida para fazer sexo, ele convida para passear, para aproveitar a natureza, é época das canções, é época das flores, é época do encanto da natureza, mas também é época da gente fazer os nossos namoros e passeios fora de casa, e não ficar restrito só dentro do nosso quarto. Quando há essa colocação, há alguns teólogos que eu tive o absurdo de ver a seguinte passagem, dizendo que, porque a primavera é a época da fecundação, ele quer fecundar a sua amada na primavera. Ora, ele não tem absolutamente nada disso, não existe nada disso, porque ele fala assim, por que ele não quis fazer isso no inverno? No inverno ele quis fazer dentro de casa. Você não pode pegar a sua amada e passear com ela debaixo da neve, vamos deitar aqui na neve para nos amar, porque vão morrer os dois, tá certo? Então nesta hora, não é que não existe amor, se existir amor, se faça em casa, no divã, no quarto, etc. Tá certo? Agora, na primavera, poderíamos passear, cantar, conversar. E se nós encontrarmos alguma caverna, na nossa intimidade, nunca o livro mostrou sexo em abuso na frente de todos. Aliás, o livro vai deixar isso aqui bastante claro.
E, aliás, não há nada de assustar, porque eles estavam no interior, eles são do interior e cuidavam dessas coisas, da vinha, cuidavam de ovelhas, eram pessoas do interior. Então nada mais natural do que conhecer lugares, cavernas, etc., porque viviam nesse tipo de ambiente. Ó, continua agora ela falando: em meu leito, durante a noite, busquei o amor de minha amada, de minha alma. Busquei, mas não encontrei. Hei de levantar-me e percorrer a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amor de minha alma. Busquei, mas não encontrei. Encontraram-me os sentinelas, que fazem a ronda pela cidade. E ela pergunta: viste a minha alma querida, o meu amado? Apenas havia passado pelos sentinelas quando encontrei o amor de minha alma. Agarrei-o e não mais o soltei, até que o tenha introduzido na casa de minha mãe, na alcova daquela que me concedeu. Então nada houve de desrespeito. Ela saiu pela rua procurando o amado. Que tristeza ficar sem o amor. Que saudade que ela estava. Então ela foi procurar para ver se ele já tinha chegado do trabalho. Aí ela viu os sentinelas, aqueles que faziam policiamento do local, e perguntou: vocês viram o meu amado? Quer dizer, deram o nome. E os sentinelas do rei, tá certo? O rei tem a sua guarda. Vocês viram o meu amado? E quando eles aí iam responder se viram ou não, ela viu ele. Aí ela o agarrou e não soltou mais. E não o deixou, por enquanto que ela não o introduziu lá no seu quarto, na casa da sua mãe. Então isso quer dizer o seguinte: não houve, e isso é bom falar bem claro aqui, primeiro, porque uma restrição que sempre se fez na nossa civilização deturpada, em que a mulher deve procurar o homem por sexo. Isso é verdadeiro pecado, é uma coisa profundamente contaminada. É mulher assanhada, mulher oferecida. É sempre, o homem pode fazer, a mulher não. O livro não mostra isso. Ela foi procurar o amado, ela estava com saudade do amado, ela queria o amado, procurou, perguntou a algumas pessoas sem dizer qual era o motivo. Agora, quando ela encontrou, ela não soltou mais. E para mostrar que não estava fazendo nada indecente, diz o texto: aí eu levei ela para a casa da minha mãe, daquela que me concebeu, e lá no nosso quarto, eles botam a alcova, lá no nosso quarto, nós fizemos o nosso amor. Então, quer dizer, a mãe também não estava contra. Hoje em dia, quando nós vemos namorados que já se sentem bem com a sua namorada, com a sua noiva, né, que tem um bom relacionamento, e que agora os jovens já têm mais essa liberdade e fazem sexo nas suas casas, com o consentimento dos pais e das mães, isso é 1000 vezes melhor e mais respeitável do que essa pessoa tiver de andar pela rua. Primeiro pelo perigo, pelo medo que se tem, pela ideia de se fazer as coisas apressadas, pelo perigo de não se usar preservativos, pelo perigo de não se usar camisinha, pelo perigo de a pessoa ter que fazer as coisas escondidas de papai, de mamãe, como se fosse coisa feia. Ora, quando você está assim, sob as bênçãos das suas mãos, evidentemente que o livro fala de um respeito incrível, e vocês vão ver o amor que ela tem pela mãe, da mãe para com ela, e o noivo reconhece isso. Vocês vão ver já já. Quando há este equilíbrio, o sexo deixa de ser mentiroso, passa a deixar de ser falso, apressado, onde você faz loucuras e tem que, às vezes, frequentar lugares que são arriscados, perigosos, etc, etc. Então, nós temos que colocar a nossa mente mais aberta como um livro, repare bem, de cerca de 800 anos antes de Cristo, de 2.800 anos atrás, que faz parte da Bíblia, que a religião sempre calou, em que a mãe tem que orientar a filha sexualmente e, inclusive, sexualmente, deixar a sua casa aberta para que, se eles se amam, possam fazer sexo. É melhor fazer ali em casa, sob as bênçãos da mãe, o cuidado da família, do que loucamente escondido por aí, escondido da mãe, do pai, daquele que vocês amam, onde que você não vai poder comungar as suas necessidades. Ter medo de se apresentar em amor é a situação, podemos dizer, mais triste e desagradável, o que mostra que mais vai se causando traumas, perturbações e desequilíbrios com relação a um processo que é tão natural, mas tão natural, que é uma manifestação de Deus
que se chega a colocar na Bíblia. O texto continua falando. Ela diz assim: eis que vem o meu rei, e ele vem pelo deserto com coluna de fumaça, porque a carruagem vem vindo, aí então fazer aquela fumaça da terra, da poeira, levantando, né? E vê ele com uma coluna de fumaça. Perfumada é a carruagem, a liteira de incenso, de todo o pó e aromas exóticos. Então ele vem, os cavalos vêm vindo pelo deserto, mas a liteira é toda perfumada. Mas olha o que acontece. É a liteira de Salomão. 60 guerreiros em torno dela. Os valentes de Israel são esses 60 guerreiros. Todos treinados na espada, veteranos na guerra. É a melhor escolta para proteger Salomão na sua liteira toda perfumada. E que vem vindo pelo deserto. Diz ela: cada um leva a sua espada na cintura, cada soldado, por causa dos perigos da noite. E lá vem Salomão na carruagem. Uma liteira mandou fazer para si o rei Salomão, com madeira do Líbano, uma liteira maravilhosa, com colunas de prata, um espaldar de ouro e assento de púrpura. O interior é a tapetada de amor pelas filhas de Jerusalém. Liteira maravilhosa, perfumada, toda das melhores madeiras da época. Salomão está lá. Os soldados estão tomando conta da liteira, os mais bem treinados. O que se passa dentro da liteira? Ela é a tapetada pelas filhas de Jerusalém. Ou melhor, lá dentro é orgia sexual. Salomão amava a Sulamita, adorava a Sulamita, tinha ela na melhor conta, mas há toda uma tradição de que o homem também tem que ter mais mulheres. E ele usava a sua liteira para ter uma porção de outras mulheres. Ela é a tapetada das filhas de Jerusalém, mulher tapete. Olha que concepção que a Bíblia está dizendo. Mulher tapete, ela é um objeto. Está nos pés dele, como tapete você passa para limpar os pés. Está nos pés. São mulheres que não têm o significado da Sulamita. Elas não têm aquela coisa do amor. Com a Sulamita, ela não era tapete de Salomão. Ela corria pelos campos, levava ele para a casa da mãe e para cá. Mas ele, quando fazia sexo, porque se diz que o rei, o homem, a ele é concedido ter muitas mulheres, e Salomão tinha 1000, ele também tinha os seus momentos que ficava com outras mulheres. Ela não reclama isso, ela só radiografa. E o livro deixa bem claro que isso é o lado feio da história. Não só na forma em que ele trata as outras mulheres, na forma dele fazer sexo pelo sexo. Repare bem, com a liteira correndo, ela vem em velocidade, porque ele tem que chegar no seu destino. 60 guardas ficam tomando conta, são os mais fiéis. E ele naquela liteira, com aqueles cavalos pulando, vindo pelo deserto, ele ainda vai fazendo sexo com as mulheres. Olha, repare que não é feito com carinho, com amor. Apesar dela ser toda perfumada, isso significa que o livro está começando a falar da monogamia e da poligamia. Ainda há o ranço em que as pessoas costumam dizer, é natural, o homem pode ter quantas mulheres, mas pode ter quantas mulheres? Pode, mas nessas outras mulheres ele trata com amor. Aí é isso que o livro fala, trata como tapete. Quer dizer, é só deitar, é só na horizontal, tapete dá essa ideia, só no horizontal, é só fazer sexo? Sexo não é assim, entendeu? Ou se é livre como a Sulamita, que pode ser permitido passear e encontrar com ele na rua, ir com ele para o campo, ir com ele para o divã, levar com ele para a casa da sua mãe, ou ela o chama como ela tem o seu desejo, ele a chama quando ele tem o seu desejo, onde há essa independência e interdependência, ou então escravidão e baixeza. Será que aquelas outras queriam estar assim com ele, ou estavam pela condição de ser escrava ou compradas? Entenderam? A Sulamita queria. Essa é a grande colocação que o livro questiona. E ele não entra em tumulto, ele não entra em briga. Ele só levanta
a bola para a gente raciocinar. Entenderam a diferença? No fundo, o livro está fazendo uma crítica ao amor chulo e uma exaltação ao amor verdadeiro quando ele é tomado por paixão. Ele não reprime um amor que é apaixonado, mas reprime sem ofender, mas deixando claro que é uma coisa de massa, esse sexo perturbado do sexo só pelo sexo. É ele falando: como és formosa, minha amada, como és formosa, teus olhos são pombas, através do teu véu, teu cabelo é uma manada de cabras, teus dentes, um rebento de ovelhas tosquiadas, que saem do banho, ovelhas branquinhas que acabam de tomar banho, são assim, são os teus dentes, cada um com o seu par, e não falta nenhum. Essa eu fiz questão de trazer aqui para vocês, que ele estava falando que os cabelos dela são maravilhosos, porque os dentes são branquinhos que nem cabras quando vão tomar banho, na tosquia, que elas estão gordinhas, as cabras estão cheias de pelo, né, de lã, então os dentes são branquinhos e bonitos, ressaltam no rosto, então todos com par direitinho, quer dizer, não está torto, e não falta nenhum. Então fiz questão de trazer isso para mostrar o problema de saúde naquela época, como era comum a mulher e o homem desdentado. Não se tinha dentista, não tratava logo no primeiro dente, não tinha qualquer problema que dava qualquer dor, tinha de tratar como arrancando. Então as pessoas eram bonitas, novas e desdentadas. Ela não, estava tudo certinho, bacaninha. Então eu fiz para mostrar essa passagem aqui de saúde, né? Vou dar um outro pulo aqui e vamos pegar uma outra passagem em que ele diz assim: ele falando: roubaste-me o coração, minha irmã, minha noiva. Muito bonito. Ele chama a namorada de irmã e noiva. Quer dizer, nós temos um relacionamento mais do que de sexo, mais do que só de casar, mas nós somos irmãos, nós temos uma intimidade tal como um irmão com o outro. Ele diz assim: minha noiva, minha irmã, roubaste meu coração com um dos teus olhos. Só um dos olhos dela, ela olha para ele, o coração dele já vai embora. Ela toma ele só olhando, um piscar de olho, ele já fica completamente louco por ela. Com uma volta do teu colar. Como são belos os teus amores, minha irmã e noiva, como são bons os teus amores, mais do que o vinho e o odor dos teus perfumes, mais do que todos os bálsamos. Destila o mel dos teus lábios, minha noiva, a mel e leite debaixo da tua língua, e o perfume das tuas vestes é como o aroma do Líbano. Então ele disse assim: estou fascinado por ela, as tranças dos seus cabelos me amarraram, um piscar do olho dela já rouba o meu coração. Então repare bem, como é que pode, no próximo canto, ele está tão apaixonado por ela, se no outro canto ele caminhava nas liteiras com as outras mulheres? Ele estava mentindo? Não estava, não há necessidade, ela era rei. Ela já era dele a hora que ele quisesse. Ele que mandava, ele era o dono do país inteiro. Então ele não estava falando mentira, era verdade. Mas por que antes ele estava na liteira com outros? Esta velha mania de achar que isso é natural, é tradição. Todo homem é assim mesmo. Compreendendo? E acaba isso sendo incentivado na família. Os pais falam assim para os seus filhos. Agora nessa novela belíssima, até a Isabel estava comentando comigo, foi a Isabel que me contou que ela acompanha a novela. Então, a Isabel me contou o seguinte, que aquele grego lá, como é o nome dele lá? Nicos, você vê, hein? Que o Nicos falou para o rapaz lá, que é o irmão da Vitória, falou assim, ele tinha duas namoradas, uma que veio da Grécia e uma outra que estava aqui, né, lá, neto do turco lá. Ele falou assim: você fica com as duas e você vai vendo depois qual que você prefere mais, tudo bem. Agora é complicado ficar com as duas, você tem que enganar uma, tem que enganar a outra, mas fica com as duas porque é juventude, isso é muito bom. Ele não falaria isso normalmente para a filha dele. Fica com os dois, aproveita dos dois e depois você escolhe qual é melhor. Não fala assim para a filha, mas para o filho fala.
Então é natural, quer dizer, para o filho, para o amigo, para o homem, você dá essa orientação. Fica com uma porção, ainda diz assim mesmo, aproveita a vida, bobo. Aproveita mesmo. Engana uma porção de mulheres. Tá certo? Use e abusa dela. Depois você vai escolher umazinha direitinha para você casar. E é interessante que aquela direitinha você não vai fazer com ela o que você fazer com as outras. Aquela ali, coitada, não vai ter direito a nada. Tá certo? E as outras tiveram direito a tudo. Agora, como ele ficou viciado naquilo tudo, um dia, quando ele encontrar alguém, ele vai acabar ficando com as duas. Porque com as outras é permitido tudo, inclusive fazer das outras tapete. E para aquela, sua amada, não. Olha, então repare que o livro, ele não está fazendo loucuras, o livro do Canto de Cantares. Ele, em nome da poesia, está falando de assuntos extremamente importantes que estão vivos até hoje, que faz parte da alma, e diz André Luiz, que a última coisa a se desfazer no carreira evolutiva é o chakra sexual. Olhem bem, ele é tão forte que no carreira evolutivo é o último a se desfazer. Por isso que um livro de 2.800 anos atrás, hoje em dia, é tão vivo, e esse é o problema que a gente encontra ali na nossa família, os meus filhos. E a gente sempre dando esses mesmos conselhos, entendeu? Agindo assim, de forma fria, quando o amor é só bonito e precisa ser considerado como ele é. Numa outra passagem, assim. Ele, agora é Salomão dizendo para ela: és um jardim fechado, minha irmã noiva, um manancial fechado, fonte selada. A palavra jardim é Gan, mesma palavra para o jardim do Éden. Aquele jardim do Éden lá da Bíblia, onde Deus colocou Adão e Eva, é a mesma palavra. Ele usa lá no hebraico. Então, assim, você é um jardim fechado. E aí as pessoas querem interpretar como um ímen, o ímen da vagina. Não é nada disso, porque eles já faziam sexo. Quer dizer que é um jardim fechado no sentido, somos nós dois que nos amamos. Não é um sexo chulo, no sentido que outros podem participar. Nananina não. Somos nós dois, o amor de nós dois. Fidelidade de você para comigo e ele para com ela. Pelo menos ali naquele momento ele era fiel com ela. Tá certo? Porque tem gente que está com uma determinada pessoa pensando em outra. Então na mente o que vale é a mente, você não é fiel. Ali pelo menos ele era fiel com ela. É isso que ele está dizendo. Mas mesmo assim, fora ele não era. Mas o que ele está tentando mostrar aqui, que não existe sexo a 3, a 4, a 5. O livro não mostra isso e o condena. E diz mais, amor verdadeiro é assim. É um jardim em que os dois vivem na perfeita harmonia desse amor. Continua agora ela falando: eu dormia, mas meu coração velava. A voz do meu amado me chama. Abre-me, minha irmã, minha amiga, pomba minha perfeita, abra a porta. Minha cabeça está coberta de orvalho, porque eu vim da noite, minha cabeça está coberta de orvalho, e meus cabelos estão tomados pelo sereno da noite. Abra a porta, quero estar contigo. E ela faz charminho. Já despi-me a túnica. Como hei de vestir-me de novo? Já estou deitada. Essas manias que muita mulher tem hoje, eu estou com dor de cabeça. Agora não. Olha o que vai dar. Como hei de vesti-la de novo? E já lavei os meus pés. Agora, antigamente o chão das casas era de barro. Já lavei os meus pés, já estou deitadinho. Agora vou pisar para abrir a porta para você. Como sujá-los de novo? Meu amado pôs a mão na fechadura. Minhas entranhas estremeceram por ele. Na hora que ele botou a mão na fechadura para tentar abrir, aí eu me estremeci. Quer dizer, ela estava louca para abrir a porta. Se estremeceu toda, aí ficou doida. Aí nesse exato momento, o que aconteceu? Na hora que ele botou a mão na fechadura, levantei-me para abrir então a porta para o meu amado. E minhas mãos destilavam mirra. Estava pingando de suor, de emoção de ver o amado e nervosa, né? Minhas mãos estavam pingando mirra. Meus dedos escorriam mirra na maçaneta da fechadura. Abri a porta e o meu amado não estava mais. Esperou muito, fez muito charminho. Então, o que o livro está falando aqui é
Existia amor entre eles? Existia. Existe amor entre o homem e a mulher? Sim. O homem tem que responder quando a mulher não está bem, ele tem que compreender. A mulher tem que compreender quando o homem não está bem, tem que compreender. Mas essas coisas não podem ser muito assim demoradas. Entendeu? Não pode. Porque às vezes aí chega uma coisa, toca o telefone, era rei, era chamado para uma outra situação, e ele, como rei, tinha de ir mesmo. Ou então ele tinha um harém com outras 999. Perdeu? Aí ela ficou doida. Olha o que é que ela fez. Aí ela saiu feito doida. Abri a porta, mas meu amado lá não tinha mais. Minha alma se foi com sua fuga. Procurei por ela, mas não a encontrei. Chamei por ela e ela não me respondeu. Encontraram-me os sentinelas, a guarda de Salomão. Encontraram-me sentinelas que fazem a ronda da cidade. Bateram-me, feriram-me, arrancaram-me a túnica. Os guardas da muralha me maltrataram. E o livro não briga com relação a isso, mas deixa claro, houve um estrupo. E ela saiu atrás dele, não encontrou. Como ela fazia parte do grupo das mulheres de Salomão, como é que eram as mulheres de um grupo como aquele, que eram usadas como tapete? Os guardas ficavam doidos. E como era 1000 e Salomão não conseguia cuidar de 1000, muitos dos sentinelas cuidavam. Ora, interpretaram a Sulamita como mais uma. Ela resiste, porque ela não era como as outras. E ela não queria assim, ela só queria se doar para o amado por amor. E eles fizeram com violência, rasgaram a sua roupa. O livro mostra de forma clara a violência e o livro condena. E ela não abre a boca. Ela não abre a boca porque, em contar o fato, está registrado o lado feio dele. Ela não precisa dizer que isso é feio, tá certo? Fica notório que é desagradável. Então o livro está falando de vários tipos de sexo, e esse é mais um tipo, aquele que age com violência, por imposição, aquele que toma do outro sem perguntar se o outro quer. O estupro, esse é sempre condenado. Mas ela depois vai em encontro do seu amado. Mas ela não encontra as amigas. E ela fala para as amigas, depois daquela situação machucada, fria e rasgada, ela conta para as mulheres do harém. E elas então perguntam para ele: o que distingue o teu amado assim dos outros? Para você sofrer tanto dessa forma. O que ele tem de diferente? Ó mais bela das mulheres. Você que se diz que é tão bela. O que ele tem de diferente? O que distingue o teu amado dos outros? Porque ele é assim. Nos conta. E ela contou: o meu amado é radiante. Ele é trigueiro. Ele é inconfundível entre 10.000. Sua cabeça é de ouro. Seu corpo é assim. Ela vai falando para as amigas. E as amigas dizem assim, as mulheres: para onde é que foi o teu amado? Ó minha formosa das mulheres, para onde te dirige o teu amado? Para que vamos contigo buscá-lo. É uma outra forma, o livro não explica, mas deixa claro. Ela sai doida atrás do amado, sofre por causa do amado. As mulheres então perguntam: vem cá, que negócio é esse de você sofrer por causa de um amado? Esse cara tem que ser muito especial. Me conta quem é. E ela conta. São coisas de segredo que a gente não conta. Coisas da nossa intimidade. A beleza do teu marido com a beleza da tua mulher, você conta em poesia, em parábola, tá certo? Quando você começa a falar, as mulheres ficaram doidas, excitadas. Ora, se o seu amado é assim, vamos buscá-lo. Quer dizer, vamos juntos, quer dizer, vamos participar também. Queremos também esse teu homem, esse teu amado. E ela então questiona de forma bastante definitiva, para mostrar que isso era impossível. Eu sou para o meu amado, e o meu amado é para mim. Ele apacenta-se entre os lírios. Ou melhor, eu sou do meu amado, e o meu amado é para mim. Não tem essa de muitas mulheres terem o meu amado e eu querer dividir ele com ela. Ele pode até fazer isso, mas é um direito dele, é um problema dele. Mas eu não divido com ninguém. E espero que ele, estando comigo, também não o divida com ninguém. Então o livro mostra, antes de tudo, este amor de uma mulher para com o homem, e mostra que este amor tem que ser exclusivo. Em amor tem que haver exclusividade. É isso que ela fala: eu não quero dividir o meu amor com vocês. Por isso que também a gente não tem que ficar fazendo marketing do teu amor.
Portanto, fazer marketing, eu botar num outdoor bem grande. Eu faço assim com o meu amor e ele é assim fantástico. Olha, todo mundo vai querer um tal fantástico como esse. Então, esse foi o problema que ela viveu e ela teve de corrigir esse problema para mostrar que o amor era exclusivo dela. E aí, o livro fala agora de uma outra forma. Retira dos teus olhos, retira de mim os teus olhos, porque eles me excitam, diz o rei. Só em você me olhar, eu já fico doido por você. E ele fala assim para ela: 70 são as rainhas, 80 as concubinas, e entre as donzelas inumeráveis que eu tenho, a única que é extraordinária é você. Única é a minha pomba, a minha perfeita, ela, a única da sua mãe, eleita por quem a gerou. Olha, o que ele está dizendo? Que ela é eleita pela mãe que a gerou. Quer dizer, ela é tão extraordinária que ela é eleita pela mãe. Mas toda mãe não gosta dos filhos? É que antigamente, olha o que o livro está querendo falar. Que coisa fantástica. É que antigamente, o extraordinário era quando uma mulher gerava um filho, porque só era importante ter filho. E quando um pai tinha um filho, e até hoje ainda tem essas bobagens, um herdeiro, eu quero deixar um herdeiro, um homem, isso é uma ignorância, uma doença da civilização, uma doença do sexo, uma doença de testamento de fortuna. Então, quando se faz isso, se dá a ideia de que o macho era melhor, e toda mulher queria gerar um macho. Ali, aquela mãe, a mãe da Sulamita, gerou a Sulamita, gerou uma mulher. E o texto diz assim: é eleito da sua mãe desde que ela nasceu. Ou melhor, a mãe tinha orgulho por ter gerado uma filha. E muitas vezes as mães não dizem para os maridos, principalmente entre os judeus e entre as mulheres dos reis, que elas não tinham orgulho por gerarem uma filha. Aliás, eu estou triste porque veio uma filha, eu queria te dar um filho. E aí a ideia de tratar mal a filha para mostrar que estava triste porque eu queria te dar um filho. Não, ali ela não esconde. A mãe contava para o rei Salomão e deixava bem claro para o rei: sou muito feliz em ter gerado ela. Ela é minha única, é minha predileta. Eu adoro ela mais do que tudo. Para mim é uma honra ter uma mulher. Então o poema está exaltando o respeito que se tem que ter pela mulher, que ela sempre foi desrespeitada, inclusive nos seus nascimentos. Numa outra passagem, ele fala assim, o rei fala para a mulher, a Sulamita: gira, gira, Sulamita, gira, gira para podermos olhar-te. Por que olhais a Sulamita quando danças com os seus coros? Então ela dançava para ele, ele ficava encantado. E na hora que ela dançava, na hora que os dois estavam lá para fazer sexo, que ela vinha então com todo o seu encanto, dançando, envolvendo o rei, ele dizia assim, no final do poema, que eu não vou ler ele todo, ele diz assim: um rei está preso nas suas tranças. Você sabe o que é um rei dizer isso? Um rei está preso nas suas tranças, quer dizer, estou completamente fascinado. Sou rei, mas quem manda é você. Olha o que faz o amor. Ele ficou completamente fascinado. Assim nós vemos a força da mulher, como a mulher pode às vezes mudar um destino de um reino. Ao pedido dela, quanta coisa se faz. Se um sexo como o da Sulamita já consegue imprimir esta prisão em Salomão, e ele ficar envolvido por ela, vocês imaginem a força, por exemplo, de Maria, em que ela chega para Jesus e diz: terminou o vinho, e ele diz: ainda não chegou a minha hora para começar a minha visão pública, minha vida pública, mas era um pedido dela. E ela diz então para os empregados: enchei as talhas. Meu filho, as talhas já estão cheias. E ele transforma a água em vinho. Mulher, ainda não chegou a minha hora de começar a minha vida pública, mas falta vinho. O pedido dela com o jeitinho de mãe, aquele jeito tão doce de Maria, falando para Jesus: falta vinho. Ele então começa: ainda não é chegada a minha hora. Quem disse com jeitinho de mãe se a hora não pode ser adiantada? Agora a gente pergunta se as tranças da Sulamita não podiam envolver o rei e o rei fazer segundo a vontade e o pedido dela. Quanto que um reino pode ser feminizado, pode ser doce, pode ser leve, pode ser agradável, se ele tiver a influência de uma boa mulher no seu reinado. Continua
Salomão dizendo, ela agora falando, se fosses um irmão meu, amamentado nos seios da minha mãe, ao encontrares lá fora, eu podia beijá-lo e trazê-lo para dentro de casa sem que ninguém me desprezasse. Quer dizer, se eu encontrasse um irmão meu lá fora e desse um beijo no meu irmão, diz a mulher, e pegasse ele com carinho e trouxesse para casa, ninguém ia me desprezar. Tudo bem, beijar o seu irmãozinho lá fora pode, trazer ele pelos braços e trazê-lo para casa, ensiná-lo ele em casa, tudo bem, pode. Agora eu pegar o meu amado lá fora, dar um beijo nele, trazê-lo para minha casa, e no caso vai haver sexo, aí todo mundo me despreza e me condena. O livro está questionando o amor. É permitido? Por que algo é permitido e algo não é permitido? Por que eu não posso encontrar-me com o meu amado lá fora, com a minha amada, beijá-la e trazê-la para minha casa, onde que tem papai, mamãe, meus irmãos, e todos ficam sabendo que eu gosto dela, que eu a amo, e que nós podemos inclusive fazer sexo, que nada disso é pecado. Por que as pessoas não podem saber? Quando eu beijo meu irmão e trago ele para casa, ninguém me despreza. Mas se eu digo que é um namorado, está contaminado. Você tem um amiguinho, pode. Se você tem um namorado, cuidado, manda alguém para vigiar e toma conta de lá. Tudo começa a se transformar num terror. E um namorado sempre é tão maltratado pelos cunhados nojentos, pelas sogras, pelos genros e etc. É uma condenação. Eu mesmo falo pelas minhas sobrinhas, não conheço os seus namorados porque vocês ainda não os têm. Mas quando tiver, eu já não gosto deles. E a minha sobrinha diz assim, a Narcisa, tio, você é louco? Louco? Por você. Então, veja bem, eu quero saber da minha sobrinha. Eu já não gosto deles. Por que é esta tara? Compreenderam? Porque o livro está tentando questionar isso. Por que eu não posso ter um namorado, apresentar para o papai, apresentar para a mamãe e levar ele para casa? Mas quando se tem namorado, é condenado. Agora, não está dizendo que nós vamos permitir que se faça sexo sem maturidade, sem responsabilidade, sem informação. Por isso que a mamãe sabia de tudo. Mamãe saber de tudo, diz o texto bem claro. Porque mamãe sabendo de tudo, a filha está informada de tudo. Porque, inclusive, a experiência sexual da mãe, ela passa para a filha. Agora, quando nós temos esses terrores e nós não abrimos assim com os nossos filhos, quem vai ensinar para a filha? É a rua que vai ensinar? São as amiguinhas da escola? São as mais espertinhas? São aquelas que se perderam? Porque é quem se perde, olha a expressão que a sociedade usa, é quem se perde que é a mais malandrinha, a mais espertinha. A orientação dos seus filhos vão ficar a cargo de quem não tem autoridade, nem moral, nem experiência na vida. Então não está dizendo o livro que você tem que abrir a sua porta, vem minha filha fazer sexo aqui. Não é isso. Ninguém manda ninguém fazer sexo. Nem o livro está mandando fazer isso. Mas se a situação é assim de fato, se há namoro, se há amor e se há isso tudo, nada é melhor do que tudo ser bem orientado. Porque se vier a acontecer, que aconteça pelo amor. Entenderam o que o livro está falando? Que aconteça pelo amor, com a consciência dos dois, bem clara e profunda, e que antes de tudo impere o amor. Não o medo, o terror, o desejo desequilibrado, porque tem que ter fogo e ternura. Não adianta só ter fogo. O livro fecha de uma forma impressionante. Concluindo aqui o livro, são os irmãos, agora o cunhado, que vão entrar em cena. Olha como é que o livro fala de tudo. Ele é um tratado de procedimento sexual. Fala muito mais, uma pena que a palestra nós temos limites de horário, né? Mas ele fala muito mais coisas. Mas agora aqui o irmão vão entrar em jogo e vai dizer assim, os irmãos, temos uma irmã pequena, que nem os peitinhos ainda se manifestaram. A nossa irmãzinha é muito pequena. Para os irmãos, eu não vou ler o poema todo, mas só basta essa ideia. Para os irmãos, olha o texto está dizendo, para os irmãos é sempre assim. As nossas irmãs, as nossas sobrinhas, as nossas filhas, são sempre pequenas. Elas ainda não têm nem peitinho. Não pode ter namorado, não. Aí, mas ela já tem 16 anos, pode não. Tem 18, pode não. Tem 22, não pode não. Tem 30, não pode não. Quando tiver 30 anos, agora não dá mais, mas também não pode não. E assim vai. Não pode não, não pode não. Está muito pequenininha, muito isso. Agora,
É interessante que eu comecei o livro de uma forma fantástica. Não pode não, mas você pode trabalhar na vinha e fazer o meu trabalho. E ela estava queimada de sol, porque cuidava da vinha dos irmãos, porque eles não queriam trabalhar. E ela não tinha nem tempo de cuidar da vinha dela. Para trabalhar, para fazer comida para os irmãos, para lavar roupa para os irmãos, ela pode. Arrumar um namoradinho, pode não é muito pequenininho, não tem nem peito para isso não. Compreenderam? Aí ela vai questionar, é ela que fala. Olha como o livro é um tratado de sexologia. Ela mesma responde agora, eu sou uma muralha, eu já sou rígida, já sou firme, não sou uma criancinha não, eu sou uma muralha, e os meus peitos são como torres, já estou em pezinho, não sou criancinha não, eu sou primeiro firme, já não sou mais uma criança, sirvo para trabalhar na vinha e meus peitos são torres. Olha o texto bíblico como é que fala. Não preciso nem ler, ainda tem outras particularidades, mas não precisa ler, porque mostra que ela era madura, estava firme sexualmente, sabia o que procedia, entendia e queria que os irmãos compreendessem, porque a mãe já compreendia. É interessante isso, é muito interessante, e nós precisamos questionar isso. Pai não compreende, irmão não compreende, e mãe compreende. A mãe compreendia o sexo da filha e ela fazia sexo em casa. Mamãe compreende, papai não compreende, irmão não. Sabe por que papai e irmão não compreendem? Vamos fazer uma radiografia. Porque papai e os irmãos sempre foram liberados para ele fazer sexo com quanto eles quisessem. E eles abusam, e eles fazem quanto, e tratam as mulheres como tapete. Quando um outro macho se aproxima da tua irmã, você imediatamente começa a ver com teus olhos. Vão fazer da minha irmã tapete. Eu abuso das outras, por que esse safado não vai fazer também? Está na cara dele que ele é malandro. Traga para dentro de casa. É em casa que você vai conversar com ele. É que você vai ver quem ele é. Está legal ou não, é o tal do quais são as suas intenções, mas não quais são as suas intenções de autocompilar. Estou conversando na amizade. O livro mostra que isso é um processo natural da vida. E é fazendo assim, tudo flui mais fácil, com lógica. É no conhecer o outro e no amor para com o outro, você imagina, é mais um filho que você conquista. São mais duas famílias que se entrelaçam, e não ódios e brigas. Né? Como a gente vê no Natal, Ano Novo, uma família, eu vou passar o Natal na tua casa, o Ano Novo você passa na minha, porque as nossas famílias não nos encontram, porque um não gosta do outro, porque foi tanta trauma para liberar, que se criou tanto ódio. Não fala com o cunhado, não fala com isso, há toda uma hierarquia de ódios, de falta de relacionamento. E fecha o livro de forma que a gente fica embasbacado. Últimas palavras do livro. Ele diz, Salomão é o quem conclui os poetas, não é? Agora não é ele, Salomão, é quem está concluindo os poemas, fez o resumo dos poemas. Ele diz assim: Salomão tinha uma vinha em Baal-Ramon, e entregou essa vinha para os seus guardas, e a cada um lhe trazia os seus frutos, junto com os frutos 1000 ciclos de prata. Minha vinha, a minha está diante de mim. Os 1000 ciclos para Salomão, os 200 para os guardas e os seus frutos. Eu sei que é meio confuso, mas depois que a gente explica, fica tudo fácil. Salomão tinha uma vinha. Essa vinha dava muitos frutos. Ele botou os guardas para tomar conta. E os guardas levavam frutos para lá, não muitos, porque era só para o Salomão e para o seu harém. As 1000, mais Salomão, mais os empregados, eles levavam lá os frutos. Mas Salomão não queria só os frutos. Cada um tinha de levar 1000 ciclos de prata. Mil reais, vamos botar assim. Né? Uma grana boa. Tinha de levar uma grana para pagar por cuidar da vinha. E lá eles podiam ter lucro porque ficavam na vinha. Salomão queria o dinheiro e uma parte do fruto para lucrar. Eles então trabalhavam e iam embora. Pagavam os 1000 reais e iam embora. Quando eles iam embora, Salomão disse: não, vocês trabalharam para mim, me deram 1000 reais, eu vou dar de presente para vocês, como pagamento pelo salário de vocês, por administrar a minha vinha, 200 denários, ou 200 ciclos de prata. Quer dizer, vocês me deram 1000, eu estou ficando com 800, olha o lucro que ele tinha por não trabalhar. Ainda ganhava os frutos para o seu harém, e eu vou te dar 200, você fica com 200. Mas eu não vou te dar esses 200. Porque afinal vocês vieram aqui, o que aconteceu? Quando os guardas entravam,
Não se assusta com o que eu vou falar. É completamente aterrorizante. Quando os guardas chegavam lá, eles entravam no palácio de Salomão e pagavam Salomão os 1.000 e levariam os 200 reais. E na hora que eles iam levar os 200, eles viam aquelas mulheres de Salomão, todas perfumadas, arrumadas, eram 1.000, né? Davam uma vontade, eles lá do campo, olhavam para aquelas mulheres. Salomão deixava eles entrarem no harém. Custava 200 reais. Logo ele saiu de lá sem um tostão. Pagavam 1.000, ganhavam 200, mas a mulher do harém do rei, afinal a mulher do rei era 200. Eles saíram sem nada. O que o texto está terminando para dizer? Que independente de todo esse amor da mulher, o livro bota a mulher lá em cima, independente de todo esse amor da mulher, a forma de se comportar do rei, a forma de se comportar do macho até hoje, esta forma é nojenta. Até hoje está aí, é a novela que está mostrando a beleza que eu disse que a Isabel me contou, como aquela mulher foi vendida para a Grécia, prostitual, como agora a outra foi ser vendida lá para o Egito, etc. Essa forma de prostituição, o texto não admite. E um marido, o dono do harém, permitir que você use as suas mulheres, é 205 para cá, 1.000 para lá, mulher valer dinheiro, coisa. É triste. A sulamita era diferente de tudo, completamente diferente. E ela diz assim: no entanto, eu ouvi o meu amado conversando no jardim com os seus amigos. Escutei a voz dele. Ele estava lá conversando com os amigos e disse assim: venha, meu amado, venha, venha como uma gazela, correndo para mim. Vamos nos encontrar como um filhote. Venha, porque já sinto os seus bálsamos. Mas o que isso quer dizer? Ela ouviu a conversa de Salomão com os amigos e disse: venha, venha correndo, venha como uma gazela correndo, porque eu já sinto o cheiro dos seus bálsamos. O livro dá uma outra lição fantástica para terminar. É muito comum você estar casado e as pessoas têm os seus amigos, e as pessoas, o seu marido lá tem os amigos, e você não quer que ele fique com os amigos. Começa aquele patrulhamento, aquele policiamento. Ah, ele está com os amigos? Que negócio de amigo é esse? Quem são esses amigos? Ali o texto diz bem claro: ele se encontra com os amigos que moram ali no muro, na redondeza. Ela sabia que eram os amigos, e ela então ficava tranquila com relação a isso. Sabia com quem eles estavam, mas nada impedia dela ficar ali perto, esperando ele chegar. E quando ele chegava, ela dizia: vem correndo, vem como uma gazela, vem correndo que eu te amo. Em outras palavras, casa e não fique policiando o seu marido se ele vai ficar com teus amigos. Ele tem direito a ficar com os amigos, mas que seja amigos, como ela está dizendo, que mora ali no muro. Nada impede de você chegar para a tua mulher e dizer: olha, eu estou com fulano, ciclano, você sabe onde que ele mora, até aqui o telefone dele, se você precisar, liga para ele, são os meus colegas de trabalho, fulano, ciclano, está aqui o telefone, liga. Está dizendo para acabar com essa ciumeira que se tem da mulher não querer que o marido saia com os amigos. Mas diga quem são os amigos, diga até onde que ele mora, dá o telefone dele, deixa a mulher tranquila com relação a isso. Mas nada impede da mulher ficar louca com o amado voltar. E quando ele estiver voltando, ela diz: ah, vem correndo, porque eu já sinto os seus bálsamos, os seus perfumes, como me agradam. O livro é só isso, não tem mais nada. Apenas conclui com a seguinte frase: e quando o meu amor chega, os raios deste amor que sentimos, este raio luminoso do amor que sentimos, é igual ao raio de Deus. Ou melhor, o que eu sinto, esta força de amor de estar com Ele, essa vontade de estar com Ele, é um raio de Deus, é uma manifestação da vontade de Deus. Por isso, vivamos o amor. Muita paz.